Seja bem-vindo à nossa aula de hoje e nós vamos falar sobre o Present Perfect. Na última aula, nós já introduzimos este assunto. Nós vimos que para a formação do Present Perfect, e eu vou anotar bem aqui abaixo, gostaria que vocês acompanhassem comigo, o Present Perfect, ele é usado da seguinte maneira: eu tenho o sujeito, certo? Mais o auxiliar have, ou o auxiliar has, mais o particípio do verbo principal, aquele verbo que vai dar de fato sentido à frase, ok? Nós, na última aula, falamos um pouco sobre este assunto. Na aula de hoje, eu gostaria de comentar com você o seguinte: nós vamos focar, por enquanto, no particípio dos verbos irregulares. O particípio dos verbos irregulares é formado de uma maneira muito específica, porque cada verbo tem a sua formação, cada verbo tem a sua estrutura. Diferentemente dos verbos regulares, né, aos quais nós adicionamos como regra geral a terminação ed, cuja formação é semelhante à formação do passado simples, estes verbos que você vê aqui na tela são verbos com formas individuais, formas únicas, ok? Então, esta lista de verbo eu vou ler com vocês e vocês vão acompanhar comigo. Deixa só eu subir a tela para colocar todos os verbos aqui no quadro, uma vez que você já sabe a formação do particípio, ok? Nós vamos ler estes verbos, todos eles, para nós praticarmos a pronúncia dos mesmos. Você vai repetir comigo, tudo bem? Preparados? Vamos lá então. The first verb is send, sent. Repita. Spend, spent. Build, built. Lend, lent. Vou fazer uma pausa aqui neste quarto verbo, porque para facilitar o acompanhamento da aula, a cada verbo pronunciado aqui por mim, você pausa o vídeo daí. Combinado? E repita para você praticar. Vamos lá então, continuando agora com o verbo perder, o verbo, repita, lose, lost. Get, got. Sit, sat. Keep, kept. Sleep, slept. Feel, felt. Live, left. Meet, met. Dream, dreamt. Segunda coluna, after me, please. Bring, brought. Buy, bought. Think, thought. Catch, caught. Teach, taught. Sell, sold. Tell, told. Find, found. Have, had. Hear, heard. Read, read. Say, said. Pay, paid. Make, made. Break, broken. Speak, spoken. Wake, woken. Drive, driven. Ride, ridden. Write, written. Eat, eaten. Give, given. See, seen. Take, taken. Know, known. Drink, drunk. Muito bem, muito fácil. Observem agora que alguns verbos têm a pronúncia semelhante no passado particípio ou no particípio passado. Vamos pegar, por exemplo, estes verbos que você vê aqui, ó. Spend, spent, ok? Built, lent, que tem o mesmo som. Observe agora estes aqui abaixo. Keep, kept.
sleep, slept. Observe a pronúncia destes verbos no passado. Feel, felt, live, left. Observem aqui, do lado de cá agora. Bring, buy, think, catch and teach. Os passados destes verbos, observe a pronúncia. Brought, bought, thought, caught, taught. A terminação da pronúncia é semelhante, concordam comigo? Temos aqui também dois verbos, deixa eu pegar uma caixinha, porque pela caixa você consegue entender melhor. Observe aqui, eu tenho sell, sold, tell, told. Eu tenho aqui abaixo o say, said, pay, paid. Tenho aqui o make, made. Tenho aqui estes verbos, o break, o speak, o wake. E temos o som semelhante. Broken, spoken, woken. Do lado de cá eu tenho mais alguns. O drive, driven, ride, ridden, write, written. São pronúncias semelhantes. O eat, eaten, give, given, see, seen, take, taken. Observem atentamente que o particípio, a pronúncia destes verbos no particípio são semelhantes. Isso facilita o nosso aprendizado da língua inglesa. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Estes verbos que você tem aqui na tela são verbos irregulares. Cada um tem a sua própria forma, não tem modelo de conjugação nem de ortografia. Tem por aproximação, conforme eu mostrei para vocês aqui neste início de aula. Vamos à próxima tela? Muito bem. Continuando então com os verbos, nós temos, repitam comigo, aqui nesta parte que eu vou destacar para você acompanhar comigo aqui, tudo bonitinho, ok? Vamos lá então, eu tenho understand, understood, repita. Begin, begun. Sing, sang. Run, run. Come, come. Become, become. Put, put. Cut, cut. Swim, swam. Então aqui nós temos todos estes verbos que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos trabalhar agora estes verbos dentro de frases e a partir daí eu vou comentando com vocês as devidas traduções, perfeito? Eu vou ler frase a frase e depois nós vamos trabalhar uma a uma, ok? Repita comigo após a minha leitura. Let's go. I have sent letters to my family in Canada. Repita. You have spent your free time reading books. That's good, boy. He has lost money playing games. She has kept her mind open. We have felt good these days. They have driven good cars. Aqui, meninos, vocês vão tirar para mim esta letrinha S, porque não tem essa letra S aqui, tá? Nós temos um adjetivo. Repitam então esta frase. They have driven good cars. Susan has drunk Coke. My teacher told us to study more. Peter and I have played computer games at home. I have woken up late on my vacations. Sarah has met new friends. We have paid our bills every month. They have heard good news about the end of pandemic of coronavirus. Então estas são as frases que nós vamos agora trabalhar uma a uma. Observe aqui, I have sent letters to my family in Canada.
eu tenho aqui o verbo send. Se você acha que vai esquecer, é o verbo enviar em português. Eu tenho enviado cartas para a minha família, onde? No Canadá. Próxima atividade, próxima frase. You have spent your free time reading good books. A palavra spent significa gastar, ou seja, eu tenho gasto o meu tempo livre, eu tenho passado o meu tempo livre lendo livros. That's good, boy. Que bom, garoto. A próxima frase, pessoal, nós temos aqui o he. O he, já eu uso o has como auxiliar, tá? Então, he has lost money playing games. Ele tem perdido, porque lost significa perder. Ele tem perdido dinheiro jogando jogos. She has kept her mind open. Ela tem mantido, porque a palavra kept é o particípio de keep e significa manter. Ela tem mantido a mente aberta. We have felt good these days. A palavra felt é o particípio do verbo feel, significa sentir. Nós temos no sentido bem these days. A expressão these days, caso você queira anotar aí, e é bom porque é uma expressão nova, né? Talvez você tenha até esquecido, significa atualmente. These days significa atualmente, ok? They have driven good cars. Eles têm dirigido bons carros. Eles têm dirigido bons carros. A palavra driven é o particípio de drive. Neste caso específico, drive, dirigir. Caso você vai esquecer, anote aí. Mike has taken good photos. Mike has taken good photos. Mike tem taken, é o particípio de take, e take significa tirar, fácil. Mike tem tirado boas fotos. Para reforçar a ideia do presente perfeito, do present perfect, é um tempo verbal que descreve uma situação que começou no passado com reflexos no presente, ok? Esta é uma ideia, uma das ideias principais do present perfect. Então, aqui nesta frase em específico, Mike has taken good photos. Mike começou a tirar fotos, por exemplo, o ano passado, e de lá para cá ele continua tirando boas fotos. Então, atrás deste tempo verbal tem uma ideia principal, que é a que eu te disse: expressar alguma coisa que começou a ser feita em um determinado tempo no passado e que continua acontecendo até o presente momento, ou tem reflexo no presente, ok? Susan has drunk Coke. Susan has drunk. Drunk é o particípio de drink, que é beber, tomar. Então, por trás desta frase, Susan has drunk Coke, eu passo a ideia que ela começou a tomar Coca-Cola em um determinado tempo no passado e continua tomando Coca até o presente momento. Beleza? My teacher has told us to study more. Minha professora ou meu professor, told é o passado de tell, que é dizer, pedir no caso, contar. A professora, né, nos pediu para estudar mais, study more. Peter and I have played computer games at home. Peter e eu temos jogado jogos em casa, jogos para computadores at home, em casa. Por trás da ideia Peter and I have played computer games, eu tenho o quê? Nós começamos a jogar joguinhos de computador, joguinhos online ou não, há um tempo no passado, há um determinado período, tempo no passado, e continuamos praticando isso. Beleza? I have woken up late on my vacations. Woken, nós sabemos que é o particípio de wake, significa acordar, significa despertar. Late, tarde. Bom, eu tenho acordado tarde ou eu acordo tarde on my vacations. Nas minhas férias eu acordo tarde. Sarah has met new friends. Sarah tem met. Met é o particípio de meet, certo? Vou até colocar aqui em inglês. E meet significa encontrar. Encontrar ou conhecer. Encontrar. Ok? Provavelmente você nesta aula está ouvindo uns batidos, né, aí no fundinho da nossa gravação.
em virtude de uma obra acontecendo aqui próxima, né? Próxima à nossa casa aqui, onde eu estou gravando, beleza? We have paid our bills every month. We have paid. Paid é o particípio de pay, significa pagar. Bills significa contas, então nós temos pago, né, nossas contas mensalmente, ou every month. E a última, né, a última frase nós temos, they have heard good news, eles têm ouvido boas notícias sobre o fim, at the end of, o fim of pandemic, da pandemia do coronavírus. Olha só, gravando a aula, aqui no finalzinho você pode até ver, né? Pleno sabadão. Vamos lá então. Próxima tela. Pessoal, agora que nós já conhecemos a estrutura da afirmativa, vamos falar um pouquinho sobre a forma negativa. A forma negativa é muito simples de nós formarmos, porque nós já sabemos que para a negativa, aqui no cantinho, nós temos uma palavra muito importante, que é a palavra not, que significa não, ok? E a estrutura da formação da negativa no present perfect é simples também. Você tem a pessoa, sujeito, mais o have ou o has, que nós já aprendemos quando usar. Caso você tenha dúvida, daqui a pouquinho eu posso recordar. Mais a palavra not. Esta palavra not, né, vem antes do verbo no particípio, que são aqueles verbos da popular coluna 3 de uma lista que corre sempre nas aulas e nos cursos de inglês, ok? Bom, gente, é o seguinte, nós ainda podemos, deixa eu mudar a cor da minha canetinha aqui, vou colocar uma cor laranja para explicar para você o seguinte, eu posso juntar a palavra have e a palavra not, aí eu vou ter a palavra haven't. Da mesma forma, has e not, eu vou ter a palavra, a contração, a forma contraída, has not. Mas aí fica aquela dúvida sua ainda. Enio Michel, eu entendi, muito obrigado, mas quando é que eu vou usar o has not? My friends, você vai usar o has not para he, she e it, ou nomes no singular. E haven't você vai usar para I, you, we e também a palavra they. Beleza? Seguindo isso, eu tenho... seguindo esta ideia, eu tenho aqui algumas frases que nós vamos ler. Eu vou ler a forma todinha, a forma completa, sem a contração, porque na segunda coluna eu vou ler para você e com vocês os verbos na forma contraída, o auxiliar have ou has, mais a palavra not. Beleza? Vamos lá então. Sentença número 1. Repitam comigo as duas frases. I have not searched. I haven't searched. You have not lost your money. You haven't lost your money. He has not played. He has not played. She has not left home. She has not left home. Depois eu tenho it has not eaten the bone. It has not eaten the bone. We have not written letters. We haven't written letters. You have not blogged. You haven't blogged. They have seen Friends on HBO. They haven't seen Friends on HBO. Muito bem, pessoal. Então essas foram as frases que nós trabalhamos aqui nesta parte da aula na formação da negativa, ok? Agora, nós vamos entender frase a frase, ok? Entendendo a primeira frase, eu tenho o seguinte. You have not searched. Você não tem pesquisado, você não tem procurado. Anotem aí caso você tenha dificuldade. Ok? Beleza? Então vamos lá. Aí agora, pessoal, nós temos a próxima frase.
You have not lost your money ou you haven't lost your money. A palavra lose, nós já sabemos que significa perder. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Ah, Enio, mas você não anotou a de cima, então anote aí. Significa procurar. Você não tem perdido o seu dinheiro. Ou simplesmente você não perdeu seu dinheiro. Certinho? Próxima frase que nós temos é a seguinte: He has not played. Ele não tem jogado, certo? Ou ele não jogou. Ele não tem jogado ou ele não jogou. Esta é fácil. Played. He has not. She has not left home. Ela não tem saído de casa. Ela não tem partido de casa. Tudo bem? Tomem nota aí das informações para você não ter dificuldade. Bom, agora que você anotou, vamos continuar com a frase It has not eaten the bone. A palavra it nós já sabemos que é comer, mas bone dá ideia de boné, mas não é boné. Bone significa osso. Então ele não tem comido o osso, ele não comeu o osso. You have written letters. Você tem escrito cartas. You have not written letters ou you haven't written letters. Você não tem escrito cartas, porque written é o particípio do verbo escrever em inglês. E letters nós sabemos que significa cartas. They have not seen friends. A palavra see significa ver. Eles não têm visto Friends. Onde, gente? Na HBO. Eles não têm assistido, eles não têm visto o seriado Friends na HBO. Certinho? Caso você tenha alguma dúvida com relação à pronúncia de algum termo, alguma parte da atividade, né? Você pode voltar um pouquinho o vídeo e rever esta parte da aula. In affirmative sentences, we usually use short forms. Apostrophe S, apostrophe V. Of. Você observe bem a pronúncia, tá bom? In spoken English. Em sentenças afirmativas, é o que diz aqui, normalmente nós usamos as chamadas respostas curtas ou... Opa, aconteceu alguma coisa, mudei de tela, né? Fui para o Kids 3. Tudo bem, vamos voltar para cá para o nível 3. Isso, voltei para o nível 3. Então, nós usamos as chamadas respostas curtas em frases afirmativas. No entanto, deixa eu subir aqui um pouquinho para a gente voltar para a tela principal, né? Vamos estudar alguns exemplos. I've sent emails. I've sent emails. I've sent emails to my friends. E-mails to my friends. Eu tenho enviado e-mails para meus amigos ou aos meus amigos. They've bought new clothes. They've bought new clothes. Eles têm comprado novas roupas. O que eu quero comentar com vocês aqui, pessoal, é o seguinte. Quando nós temos as sentenças negativas, nós usamos as formas, certo? Vou colocar aqui para você em destaque, haven't ou então hasn't, sublinhadas aqui. Estas duas formas são usadas na negativa para ambas as falas em inglês, ok? Tanto a fala escrita quanto a oral. E observe aqui que a palavrinha both, se você acha que vai esquecer o que significa both, significa ambos, ok? Na fala, spoken, e na escrita em inglês. Vamos estudar alguns exemplos? Eu vou ler e você vai repetir comigo, combinado? Let's go! She hasn't been to London. Repita. We haven't gone to Paris. Aqui, pessoal, eu tenho dito que eu não tenho estado ou eu não tenho ido a Londres, ok? Negativa. We haven't gone to Paris. Nós não temos ido a Paris, ok? É importantíssimo aqui o que eu vou falar para você agora na próxima tela, tá? Está aqui no finalzinho, mas eu falo para você
aqui na passagem da tela. O que eu quero que você observe é que nós não podemos jamais confundir o apóstrofo S, certo? Com o apóstrofo S do verbo be. Vou repetir. Eu tenho aqui o que, Enio? Eu tenho a forma contraída. Nossa, essa seta ficou muito exagerada. Vamos melhorar isso aqui. Ok, beleza. Eu não posso confundir, agora sim, a forma abreviada do has com a forma abreviada do is, ok? Porque a estrutura é a mesma, mas a função é diferente. Observe aqui no exemplo. His had breakfast. Eles tomaram café da manhã. Então, o que eu quero que você observe é que aqui eu tenho a forma abreviada da palavrinha is, da palavrinha has, ok? Da palavra has, porque he has had breakfast. É diferente da sentença. He is, observe aqui, este apóstrofo S é o apóstrofo do verbo be, porque eu tenho nada mais, nada menos aqui, pessoal, do que um verbo no gerúndio, no ing, descrevendo uma ação em progresso. Vamos agora partir para o próximo conteúdo. Gire a tela. Muito bem. To ask questions. Para fazer perguntas. Para fazer perguntas, eu vou já colocar aqui para você a estrutura. A palavra have, que você já sabe quando usar, a palavra has, que você já sabe quando usar, antecedem o sujeito, elas vêm antes do sujeito. O verbo no particípio, ele continua na mesma posição. E aí eu passo a ter, então, a seguinte estrutura que vocês não podem esquecer, tá? Observando isso, vamos trabalhar as perguntas aí abaixo. E, atentamente, observe. Se eu tenho uma pergunta, eu mereço uma resposta. Beleza? Vamos lá então. Have I chatted with you? Passei o have para antes do sujeito e a palavrinha chat, que é papear, bater papo, conversar. Eu tenho conversado com você? A pergunta merece uma resposta. Observe. Yes, you have. Se eu fiz a pergunta com have, eu respondo com have, ok? Se for afirmativa, yes, you have. Se for negativa, no, you haven't. Certinho? Fique atento a isso aí. Então, aqui nós temos a resposta para esta pergunta. Próxima perguntinha, repitam comigo. Have you chatted with him? Yes, I have. No, I haven't. Mesma coisa, pessoal. Você usa o have antes do sujeito e o chatted após o sujeito. Lembrando que se eu tenho uma pergunta, eu não posso esquecer aqui o ponto de interrogação. Toda pergunta merece uma resposta. Have you chatted with him? Yes, I have. Ou então, se for negativa a sua resposta, no, I haven't. A próxima atividade, pessoal, vocês podem observar que eu tenho a terceira pessoa. Aqui na terceira pessoa é onde eu vou usar a palavra has, que eu comentei com vocês ali atrás. Então, para essas palavrinhas, he, she, it, nós vamos usar a forma has, ok? Então, repitam comigo. Has he been with you? Ele tem estado com você? Ou ele esteve com você? Aí vocês podem observar que a resposta está bem aqui, ó. Yes, he has. Ou então, no, he hasn't. Has she been with us? Ela tem estado conosco, com a gente? Yes, she has. Se for negativa, no, she hasn't. Has it been with you? With us? Ele tem estado com a gente? Este it refere-se a uma situação animal, vegetal, coisas. Se a resposta for afirmativa, yes, it has. Se a resposta for negativa, no, it hasn't. E, para finalizar este trechinho, have we won? Have we won? Have we won the race? Nós temos vencido, ganhado a corrida, porque a palavrinha win significa o que? Você sabe? Vamos colocar aqui. Vencer, ganhar. O que, gente? A corrida. Yes, you have. No, you haven't. Yes, you have. No, you haven't.
Have you written letters or emails? Yes, I have. No, I haven't. Então, a última aqui na tela, have they chatted? Eles têm batido papo, eles têm conversado? Yes, they have. No, they haven't. Sim, eles têm. Não, eles não têm. Ok? Lembrando que aqui nós estamos usando sempre, pessoal, sempre. Deixa até eu destacar aqui de vermelho. Nós estamos usando e trabalhando o particípio dos verbos que vocês já conhecem, né? Que vocês já sabem. Tem aqui o on, tem aqui o written, tem aqui novamente o chat, que é bater papo. Aqui agora eu tenho mais alguns exemplos. Repitam comigo, sempre atentos ao tipo de pergunta. Eu vou usar nesta exemplificação a palavra interrogativa where, ok? Observe bem. Se eu estou usando a palavra where, isto reforça mais ainda a ideia de que o have ou has vem antes do sujeito e não no início da frase. Porque sim, as palavrinhas aqui, elas, anotem aí, sempre vêm no início da frase, ok? Esta é a função delas, diferentemente do verbo auxiliar have ou has. Vamos lá então. Where have I been? Onde eu tenho estado? Onde eu estive? Então a resposta dada foi You've been to Africa. Você tem estado, você tem ido na África. Where have you been? Onde você tem estado? Mesma coisa. I have been to Japan. Entenderam? Da mesma forma que eu tenho as palavras interrogativas para as primeiras pessoas ali acima, eu tenho também para a terceira pessoa. O uso da palavra where, por exemplo, não voga. Você tem que entender que antes do sujeito, você usa o auxiliar have ou has. Neste caso aqui, eu estou usando o auxiliar has por causa da palavra he, por causa da palavra she, por causa da palavra it. E é claro que se eu tenho uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação, ok? Só para a gente observar, been é o particípio do verbo be, significa ser, significa estar, ok? E a palavra gone é o particípio da palavra go, que significa ir. Então, vamos ver algumas respostas. Eu perguntei assim na primeira, where has she been? Aí a resposta dada foi esta aqui, ó, siga a seta. He has been, ou he's been to Jane's house. Ele tem estado na casa da Jane. E a próxima pergunta, where has she gone? Onde ela tem ido? She's gone to England. Ela tem ido para a Inglaterra ou a Inglaterra. Where has she been? Onde ela tem estado? Where has it been? Onde tem estado? Ele tem estado na sua casa. Aqui provavelmente eu estou falando de um animalzinho de estimação, né? Porque ele tem estado na casa dele. It has been to his house. Where have we stopped? Why have we stopped here? Observe aqui, pessoal, já está em destaque a formação da pergunta. Why have we stopped here? Por que nós paramos aqui? Então, deixa eu alertar você que a palavra why significa por quê, ok? Porque nós paramos, porque stop é parar aqui. Resposta, because we need to take a rest. Porque nós precisamos descansar. Vamos lá então, para finalizar a nossa aula de hoje, we use the present perfect to ask about past experiences. Nós usamos o passado, o presente perfeito, para falar sobre experiências. Às vezes, meus queridos, nós podemos usar a palavra ever, sometimes we use ever, com o significado de, traduzindo tudo isso aqui na sua tela, que eu já até grifei, já, tá? Então, atenção, nós usamos a palavra ever, não é ever, né, Enio? Ever, fala bonitinho, em questions, em perguntas, com o significado de já, tudo bem? Ever. Have you ever been to Japan? Você já esteve no Japão? Compreenderam? Já. Ever. E onde vem a estrutura da palavra ever, Enio Michel? Aqui, gente, ó, não tem mistério. A palavra ever vem antes do verbo principal e significa já. Então, observe atentamente aqui
a primeira frase. Have you ever played an online game? Então, have you ever played an online game? Você já jogou ou tem jogado jogos online? Respostas. Yes, I have, se eu tiver jogado. Ou então, no, I haven't. Eu comecei direto com a negativa. No, I haven't. Yes, I have. Have you download? Have you download? Have you ever download? Você já baixou um filme? Se a resposta for negativa, no, he hasn't, no, she hasn't, ou então yes, she has. Próxima perguntinha que eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui na tela. Have they ever gone to Japan? Esta é a pergunta. No, they haven't. Yes, they have. Depois eu tenho has Maria. Aqui é importante vocês observarem que além dos pronomes já conhecidos, eu posso usar nomes de pessoas, tá? Have Maria ever studied at Helena Kemper? Maria já estudou na Helena Kemper? Aí, se vocês não sabem, podemos ter duas respostas, yes e no. No, she hasn't, ou então yes, she has.